Glória a Deus. O vaso, papai, até o tutano. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Quem trouxe sua Bíblia, coloque sobre os seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Já deixa aí aberto em João 4, versículo 23 e 24, amém? Glória a Deus. Meu Deus, em cima, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Feche seus olhos nesta manhã. Estenda suas mãos para cá, em direção à minha vida, porque eu sou só um servo do Senhor, e quem fala através da minha boca é Ele, a gente que fala, mas é Deus que conduz a mensagem, amém? Amém. Feche os seus olhos e ora na direção da minha vida de todo o seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar a minha vida diante do teu altar agora, Pai. Pois é o Senhor que tem que ser glorificado nesta manhã. O Senhor sabe o coração de cada um, o Senhor sabe o que cada um precisa receber nesta manhã. Pai, eu peço ao Senhor que venha me abençoar nesta manhã para que eu venha transmitir tudo aquilo que é necessário ser transmitido nesta manhã. Que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Não venha sair nada de mim que não venha ser da tua parte, Senhor. Mas tudo aquilo, Pai, na qual eu meditei, tudo aquilo que eu preparei, o Senhor venha operar na forma que te agrada nesta manhã, Pai. Fala com a tua igreja, Pai. Abre os olhos dos ouvidos espirituais da tua igreja nesta manhã, para que possam ouvir a palavra do Senhor, entender, Pai, trazer ao coração, quebrantar o coração e colocar em prática no nome do Senhor Jesus Cristo, para que sejamos testemunha do teu evangelho lá fora, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Acharam todos? João 4, no capítulo 23 e 24? Glória a Deus. Capítulo 24, versículo 23 e 24. Amém? Diz assim a palavra de Deus: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eita, glória. Amém? Aleluia. Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aqui nós vemos um texto que diz sobre adoração. Verdadeiros adoradores são esses que o Pai busca. E o que é adoração? Adoração não se condiz em uma pessoa cantar bem. Adoração não se condiz em ter uma voz potente em vários melismas, em tons acima do normal. Adoração também não se condiz, aleluias, em ter o dom de palavras, em ter o dom de profecias, em revelar bem. Não. Adoração não é vir de segunda a segunda num culto, de segunda a segunda numa igreja. Não. Não é isso que é adoração. Isso também faz parte, mas não é isso que condiz com a verdadeira adoração que o Senhor diz na tua palavra. Para você entender o que Deus quer falar nesta manhã, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Amém? Aleluia. Aleluias. Bem no final da Bíblia. Primeira Coríntios capítulo 13, no verso 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor os montes, se não tiver amor, nada serei.
E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Só até aqui. Amém? Aleluias. Para nós começarmos a entender o que é a verdadeira adoração, nós temos que entender o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Porque aí fora, muitas pessoas que ainda não têm a maturidade espiritual necessária para estar entendendo o Evangelho, para estar praticando o Evangelho, muitos que ainda são meninos na fé aí fora, não conseguem entender o que é a verdadeira adoração. Quando fala de adoração, a primeira coisa que vem à cabeça são os levitas da casa do Senhor, os que cantam, os que tocam, mas a adoração não é isso. Isso é só uma consequência da verdadeira adoração. Por quê? Se você não tiver o amor no seu coração, você não consegue cantar bem, você não consegue sentir a presença de Deus enquanto você canta. Aleluia. Porque cantar é uma coisa, adorar é totalmente diferente. Porque cantar, a gente vê aí fora, Cláudia Leite, a gente vê aí fora vários cantores que cantam bem, às vezes até com tom melhores do que a gente consegue imaginar. Mas adorar é diferente. O cantar você emociona a plateia, o cantar as pessoas reparam o quanto você está vestido bem, o quanto você solta uma voz potente, mas o adorar não. O adorar, a pessoa pode estar cantando desafinado, mas se ela tiver a presença de Deus, é diferente do que se faz na mente. Adoração não é para agradar homem, adoração é para agradar ao Senhor. Aleluia! Enquanto aqui na palavra diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda que eu tenha o dom de profecias, ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, nada disso adianta se eu não tiver o amor. É verdade. E como que eu tenho o amor? Primeiramente, quando nós lembramos, quando nós temos dia a dia na nossa mente o pensamento que nada nós somos, e que nós só temos o que temos, nós só respiramos, nós só, aleluia, alcançamos as coisas aqui na terra, os nossos sonhos só se realizam porque o Senhor tem misericórdia de nós, porque Jesus um dia foi entregue lá naquela cruz por amor de mim e por amor de você. Se Ele não quisesse, Ele não precisaria de descer, mas já era propósito, porque o amor dele é além do que podemos imaginar. O amor da terra é diferente do amor do Pai, porque o amor da terra nós dizemos que amamos o nosso irmão, nós dizemos que amamos a nossa esposa e nossos esposos, nós dizemos, aleluia, que as mães dizem que amam os filhos dizem que amam a mãe, mas nada disso é o amor do que a palavra está nos dizendo. Nós dizemos também muitas vezes, Senhor, eu te amo. Muitos aí fora dizem isso. Até mesmo os ímpios viram para Deus e dizem, Senhor, eu te amo. No momento de depressão deles, no momento de tristeza, eles dizem que amam a Deus. Mas, aleluia, o amor de Deus que ele está falando aqui no 1 Coríntios capítulo 13 não é este amor. O amor de Deus não se define em palavras, mas sim em atitudes. Porque quando você é alcançado pelo amor de Deus, as pessoas têm que ver que você é cristão, não pelo que você fala, mas pelo como você age perante os homens. Aleluia. Não é como você é aqui dentro, é como você é lá fora. É lá no serviço, quando todos são ímpios e não há um cristão. E os cristãos que amam naquele lugar se envergonham do Evangelho, têm medo de praticar a palavra por causa das humilhações, das perseguições. Então você tem que entender que cristão, aleluia, é diferente de crente. Porque assim como é sempre pregado aqui no altar, até o diabo crê na palavra, está escrito na palavra isso. O diabo crê, aleluia, na palavra, e ele treme perante o Senhor. Até o diabo, que é o diabo que tentou se rebelar contra Deus, que tentou ser acima de Deus, crê e treme perante o Senhor. Mas o evangelho de hoje está muito estranho, porque nós vemos hoje em dia pessoas que cantam aí fora, pregadores com renome aí fora, cantores com renome aí fora, até mesmo cristão que não tem nenhum nome aí fora, mas aleluias, oh glória a Deus, aleluias, não se vê nada de adoração dentro deles. É verdade, Jesus, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Em Lucas 9, no capítulo 23, está o segundo tópico, para que nós possamos entender um pouco mais sobre a adoração ao Senhor. Primeiro, tem que ter um amor, assim como foi dito.
Esse amor só pode ter se você entender o propósito de Jesus na sua vida. Quando você reconhece que Jesus é na sua vida. Aleluias. Porque hoje em dia você vê no Facebook, no WhatsApp, pessoas, amigos, colegas, pessoas que a gente nem conhece, postando no WhatsApp, no Facebook, foto de perfil escrita assim, fé, somente fé, que Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que colocam frases, Salmo 91, Salmo 23, salmos conhecidos, tantas frases, falam tanto de fé, mas a maioria não pratica. O que vai mostrar que eu e você, verdadeiro adorador, não é estar com uma blusa estampada, com a cruz, com frases lindas, não. O que vai mostrar que eu e você, verdadeiro adorador, é o que está aqui dentro, porque a palavra diz, o que sai de dentro pode matar, mas também pode dar vida. Aleluia. Porque nada que acontece aí fora de ruim vem de fora, vem de dentro. Porque antes de acontecer, antes de alguém matar alguém, antes de alguém perseguir alguém, antes de as coisas acontecerem na vida de um homem, é produzido aqui dentro. É verdade. É o ódio, é o rancor que vai se acumulando, é os pensamentos ruins que vão se acumulando na mente e no coração do homem, até que sai para fora. Aleluias. Em Lucas 9:23 nós vamos entender mais um pouquinho do que Deus quer falar nesta manhã. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porque aproveita o homem ao ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e na dos santos anjos. É notório hoje em dia que a verdadeira adoração está sendo confundida. Porque em Lucas 9:23 eu levo isso aqui como base na minha vida. Depois que eu li isso aqui, depois que Deus falou comigo através disso aqui, eu não consigo esquecer deste versículo. Um dos principais focos de nós cristãos em servir ao Senhor, em nos intitular verdadeiro adorador, nós temos que entender que Lucas 9:23 tem que estar presente nas nossas vidas. Verdade, forte. Se nós não renunciarmos, se nós não perdermos a nossa vida, quando eu falo perder a nossa vida, não é tirar a própria vida, não, é renunciar às coisas da carne, aquilo que para muitos ainda vão olhar para você e vão dizer: ah, para que isso? Ah, não tem nada a ver, deixa de ser bobo, velho, isso não tem nada a ver, não importe com o que vão dizer de você. Você tem que entender que você tem que agradar a Deus e não ao mundo. Aleluia. 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 É verdade. O mundo nunca vai entender o porquê que nós renunciamos tanta coisa. O mundo nunca vai entender o porquê que nós somos tão diferentes. Para ele nós somos quadrados, caretas, patetas. Mas é porque a partir do momento que você vem para Cristo, você tem que entender que se você agrada a Deus, você desagrada aos homens. Mas se você agrada aos homens, você desagrada a Deus. É forte, aleluia. Como que está a sua vida nesta manhã? Todo mundo te elogia, todo mundo te abraça? Ou todo mundo, ou você percebe que algumas pessoas estão te perseguindo, você percebe que algumas pessoas estão contra você? Mentaliza nesta palavra e você vai saber como que você está perante Deus. Em João 15, no verso 18 e 19, diz isso: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor.
Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Aleluia. O Evangelho do Senhor tem que se basear nesta escritura aqui, ó. A Bíblia está caindo aos pedaços, mas ainda é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você que observou aqui, ó, não tem vergonha de mostrar. A minha Bíblia está sem a capa. Eu poderia comprar outra, mas eu prefiro ficar assim, porque as anotações, as coisas que eu fiz aqui, eu prefiro deixar ela assim. Depois, com o tempo, eu vou consertá-la. Mas essa Bíblia aqui, ó, por que eu estou mostrando essa Bíblia aqui sem capa? Mostrando que eu e você pode estar caído, eu e você pode estar fraco, eu e você pode estar arrastando. Assim como diz aquela música: se não der para cantar, não cante. Se não der para orar, não ora. Se não der para andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O que quer dizer essa música? Nós podemos estar arrastando, nós podemos estar fraco, calejando, mas aleluia, nós temos que respirar. O que é respirar? Respirar a presença do Espírito Santo de Deus. Nós podemos estar lá embaixo, fracos, sem forças, mas enquanto nós estivermos sem forças, nós temos que lembrar do sacrifício da cruz e lembrar que Ele deixou o Espírito Santo como consolador da nossa alma. Então, irmão, se você estiver fraco, lembre-se dessa palavra de hoje. Você pode estar fraco, você pode estar olhando ao redor e ver que todos te abandonaram, você pode estar olhando ao redor e ver que todos estão contra você, mas lembre do Espírito Santo de Deus, que é o consolador da nossa alma. O Espírito Santo de Deus, que é Jesus e Deus, aleluia, está na terra como Deus para nos consolar, para mostrar que mesmo que o mundo inteiro nos abandone, mesmo que o mundo inteiro nos odeie, Ele está conosco. Aleluia. Não procure o amor aí fora. O amor aí fora, ele é enganador. Se você for vir para a casa do Senhor, se você for viver o Evangelho do Senhor com os olhos da carne, você nunca vai estar firme na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que os que são espirituais entendem as coisas espirituais, os que não são, para eles são loucura. Então, a primeira coisa que você tem que entender, como verdadeiro adorador, você tem que entender que a oração tem valor. Amém. A oração não é algo entediante. Sabe o que é a oração? A oração é o seu diálogo com Deus. Aleluia. Você tem que entender que a oração é principal, uma das coisas principais que nós cristãos tem que ter na nossa vida. Aleluia. Porque quando você ora, as pessoas que são carnais não entendem. Elas pensam que você está jogando palavras fora. Mas eu e muitos dos que estão aqui, eu acho que todos que estão aqui já tiveram resposta de orações que foram feitas. Amém. Resposta de orações em meio a lutas e perseguições. Aleluia. Então nós temos que entender que a oração tem que fazer parte da nossa vida 24 horas. Não é só quando levanta, não é só quando vai dormir. Não é só quando está no culto. A oração tem que fazer parte da sua rotina. É quando você está em casa, é quando você está se sentindo triste e angustiado, você tem que bater o seu joelho no chão. Mas às vezes eu estou angustiado, eu não estou em casa, eu estou no serviço, eu estou na rua. A oração não é só quando você ajoelha e sai palavras pela boca, não. A oração, se você for meditar dentro deste livro sagrado, você vai ver que a oração também é em espírito. Você pode estar no seu serviço trabalhando, você pode estar na rua andando, mas às vezes você vai estar orando e ninguém vai saber. Mas não precisa de ninguém saber. O que precisa é de você entender que você pode estar orando em espírito, pode não haver palavras, mas o Espírito Santo de Deus está orando para você. Meu irmão, não pense que diante dos problemas que você está vivendo, que Deus não está orando para você, não, porque Ele está te olhando, Ele está te observando. A palavra de Deus nos garante, Jesus diz que quando nós sofremos, o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, sofre por nós também. Quando Ele vê um de nós aqui sofrendo, mesmo que seja depois que nós erramos, mesmo que nós tenhamos caído e
nós estejamos sofrendo por causa dos nossos próprios erros, Ele olha para nós e sofre, porque Deus diz na sua palavra que Ele não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte de nós, nenhum de nós Ele tem prazer. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Ele quer, aleluias, cada dia mais produzir essa verdadeira adoração em nós, meu irmão. Aleluias. Não desista de caminhar com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Tu aleluias. és maravilhoso, tu és lindo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por que você adora ao Senhor? Pensa na sua mente aí agora. Qual que é o motivo de você adorar a Deus? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Verdade. Ele não muda. Deus é imutável, onipotente, onipresente, onisciente, está em todo lugar, tem o poder de ver todas as coisas. Ao mesmo tempo que Ele atende a pastora Luzia, Ele atende o Leandro. Ao mesmo tempo que Ele atende o Leandro, Ele atende a Jaiane. Não importa, não tem fila para falar com Deus. Ao momento que você orar, pode ter 500 pessoas orando lá, mas a sua voz Ele não confunde com a voz de outro. A sua oração não é confundida com a oração de outro. Aleluia. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Temos que adorá-lo pelo que Ele fez ontem, pelo que Ele faz hoje, pelo que Ele fará eternamente. Pelo que Ele fez ontem. Não é possível que todos que aqui estão não vão lembrar de uma só coisa, pelo menos uma coisa, a mínima que seja, aos nossos olhos, que Deus fez na sua vida. Mentalize aí agora, feche os seus olhos e comece a imaginar o tanto de coisa boa que Deus já fez na sua vida. Meu Deus, maravilha. Será que você consegue imaginar resposta de orações, portas de emprego, parentes e entes da família liberta? Quantas pessoas que você orou por tanto tempo, viu muita gente amaldiçoando, e hoje você vê firme na presença de Deus? Aí você lembra que lá atrás você orou, mesmo que tenha sido poucas orações, mesmo que tenha sido na simplicidade, e você pode ter até esquecido, mas quantas pessoas que você já viu lá atrás, que você orou, que viu alguém orando por ela, e hoje ela está firme na presença do Senhor? Resposta de oração. É o que Deus fez ontem, hoje e vai fazer eternamente, não vai parar. Aleluia, glória a Deus. Mas o que mais nós temos que pensar, você lembra quando você entrou pelas portas ou desta igreja ou da igreja que você começou a congregar, que você estava caído, derrotado, triste, quando você precisava das coisas do mundo lá fora para abster a sua alma, quando você fumava, quando você bebia, quando você curtia as coisas do mundo? Você lembra? Você consegue lembrar? Feche os seus olhos nesta manhã. O Espírito Santo de Deus quer te levar lá no fundo da sua alma, lá no seu pensamento, lá nas coisas do passado, para que você entenda o que Ele quer dizer nesta manhã. Feche os seus olhos. Você consegue lembrar quando você estava depressivo, depressiva, e que você tentava abster-se com as coisas do mundo, mas nada disso te aprazia? Era por um simples período de tempo. Era dar um gole aqui, era fazer isso ou aquilo ali, era dançar, era zoar, e você estava lá feliz, saltitante. Mas passava um pouquinho de tempo, quando você ficava a sós, aleluias, batia aquela tristeza, batia aquela depressão, batia aquele sentimento de inferioridade. Consegue lembrar, antes de você conhecer a Cristo, o carrasco que você era? Comece aí a lembrar, a retornar na sua mente tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Hoje você está aqui, firme na presença do Senhor. Aleluia. Se você tinha algum vício na sua vida, Deus te libertou. Quantas pessoas hoje em dia nós vemos aprisionadas no vício, que ficam desesperadas, entram e saem de casas de recuperação, entram, ficam, não conseguem, fogem, mas não entendem que o que elas precisam é Jesus. O que elas precisam é ter fé, porque muitas vezes a casa de recuperação, muitas vezes os recursos humanos não vai conseguir resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema é a nossa fé no poder que é no nome de Jesus Cristo. É por causa disso que muitos aí fora não consegue
consegue ser liberto dos seus vícios, das suas próprias concupiscências. O que é concupiscências? O prazer da nossa carne, aquilo que nós sentimos bem quando nós fazemos, aquilo que não agrada a Deus, mas que nós fazemos e agrada a nossa carne, que nós sentimos prazer. Muitas vezes pessoas não conseguem ser libertas porque não dão valor à palavra do Senhor. Hoje você vê aí no mundo inteiro aí fora, muitos altares hoje em dia, ao invés de trazer a palavra do Senhor como ela é, como tem que ser trazida na direção do Espírito Santo de Deus, muitas pessoas estão se preocupando em pregar para atrair pessoas, para lotar templos, para fazer banners, para fazer esses flyers que coloca pregador daqui, pregador dali, levita de cá, levita de lá, cantor de cá, cantor de lá. Mas muitos desses lugares estão cheios de pessoas, cheios de pregadores do reteté, cheios de pregadores, aleluias, com posturas altas, com palavras belas, com profecias impactantes. Eles te revelam o número do seu CPF, eles te revelam coisas que você fala, meu Deus. Hoje em dia, tem muita coisa que está entristecendo o Espírito Santo. Mas quando é para pregar aqui, a palavra, nos alertando que o pecado nos impede de entrar no céu, que o pecado nos impede de a nossa oração ser ouvida por Deus. Algumas orações que nós fazemos, Deus não responde porque não é tempo de responder. Mas tem muita gente que Deus não responde, não é porque ainda não está no tempo, não é porque é um processo, não. É porque tem um pecado escondido, que Deus está alertando através do Espírito Santo várias vezes, não faça isso, não faça isso. Às vezes o Espírito Santo até se cala, porque tem coisas que a gente mesmo já sabe que é pecado, mas nós insistimos em fingir de bobo. E é isso que o Espírito Santo está dizendo. Muitas vezes a oração da gente não é respondida, não é porque ainda não é o tempo, ou é porque está passando por um processo, não. É porque ainda tem pecados que precisam ser tirados, tem renúncias que precisam ser feitas, para que o Espírito Santo de Deus possa levar a nossa oração ao Pai, e ela não ficar barrada nas alturas celestiais, mas ela vir descendo como resposta, com fogo, com renovo, com transformação, com resposta com bênçãos tanto terrenas, mas principalmente espirituais. O problema de hoje em dia é que as pessoas vêm aos cultos, mas não para buscar fortalecimento em Deus, não para buscar o refrigério na alma, não para buscar fortalecer-se na presença do Senhor. O problema de hoje em dia é que as pessoas estão buscando vir à casa do Senhor. Eu falo isso não nessa igreja, eu falo no geral, em toda a igreja, em todo o mundo, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja na Filadélfia, seja em qualquer lugar que seja, todo lugar tem crentes que ainda não entendeu o verdadeiro sentido, o verdadeiro evangelho, o que significa o evangelho de Deus. Mas algumas pessoas, eu até entendo, porque hoje em dia tem servos do Senhor que preferem se dobrar perante Baal, o Deus da prosperidade. Porque prosperidade é pregada aí fora de forma diferente. Prosperidade, se você for olhar o significado verdadeiro, é ausência de necessidade. Muitos aí fora têm pregado que Jesus vai te dar carro, que você tem que doar tantas de quantia, tem que doar isso, tem que doar aquilo para que você receba. Muitos ainda entram na sua mente falando, se você não faz isso, você não tem fé. Não sei o que, ela não são da revolta. Gente, Jesus Cristo morreu na cruz por mim, por você. Não foi para te dar carro, não foi para te dar dinheiro, não foi para te dar casa luxuosa, não foi para te dar um fim de semana na piscina, tudo pago, não. Jesus morreu na cruz por mim, por você, foi para dar salvação eterna, para nos libertar das tristezas, das dores deste mundo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nós como seres humanos, nós gostamos de sentir a dor da enfermidade, não é? A dor de cabeça quando vem estourando, a dor nas pernas, na coluna, a ânsia de vômito, todas essas coisas. Quem é que gosta de passar mal? Quem é que gosta de se acidentar? É uma dor terrível. Agora também vamos pensar que tem momentos das nossas vidas, seja quando nós não conhecemos a Cristo ou mesmo conhecendo,
Nós passamos por tristezas, por tribulações. Muitas vezes nos perseguem, zombam, jogam indiretas na nossa cara. Muitas vezes a gente sente tristezas que nem nós mesmos sabemos como que ela veio parar dentro de nós. Às vezes nós estamos bem, do nada nós entristecemos. Às vezes ninguém sabe o que se passa no seu coração, mas às vezes acontece isso com você no dia a dia e ninguém sabe. Mas Deus conhece o seu coração. E tudo isso que foi falado, não só a dor espiritual, a tristeza, a depressão, mas todas as dores que nós sentimos aqui na terra, quando machucamos, quando passamos mal, tudo isso lá no céu, nada disso terá. Foi por isso que Deus morreu na cruz por mim e por você. Está entendendo? Ele morreu para nos tirar deste mundo e levar para um lugar que vai ser alegria eterna. Oh, glória! Aleluia! A gente vai festejar durante anos. Se você for olhar dentro da palavra, a gente vai festejar durante a ceia, durante anos. A gente vai poder comer com o rei, a gente vai poder ver a face do Senhor. Quantos de nós já sentimos a presença de Deus de maneira tão forte, mas tão forte que nós queríamos tanto ver a face do Senhor? Quantos de nós que passamos por tribulações na vida e que a nossa vontade, a nossa oração era só de que Deus nos arrancasse dessa terra, que Deus nos matasse, que Deus nos tirasse, que Deus levasse nós logo para que nós possamos ver a face dele? É porque em nosso coração, a nossa vida, como seres humanos, nós somos criados do Pai e nós necessitamos de adorar algo. Muitas pessoas aí fora, você vê, que buscam satisfazer-se com um pouco de bebida, com um pouco de drogas, satisfazem tantas coisas, mas nunca conseguem se satisfazer totalmente. Mal sabem elas que o que elas precisam é do Espírito Santo de Deus, o que elas precisam é adorar a Deus, porque todo ser humano quando nasce, ele tem necessidade de adorar algo. É por isso que a nossa alma anseia em adorar. É por isso que nós, quando viemos à presença do Senhor, nós ansiamos em adorar, em cantar cânticos ao Senhor, em pregar, porque isso é a consequência da verdadeira adoração que está incluso no amor do Senhor. Quando você tem o amor do Senhor no seu coração, adorar a Deus é consequência. Quando você tem amor no seu coração, pregar a palavra do Senhor é consequência. Aleluia. Porque nós que pregamos a palavra do Senhor, nós que adoramos ao Senhor aqui na frente, nós não cantamos e pregamos. Muitas vezes nós não pregamos e cantamos porque nós queremos, mas porque nós reconhecemos que só Ele é Deus. Aleluia. Quantas vezes Esther, quantas vezes Jaiane, quantas vezes Leandro, Emanuel, quantas vezes os pastores também, nós aqui que fazemos parte da obra, nós estamos escalados para louvar, ou para pregar, ou para abrir um culto. Às vezes você não vai fazer muita coisa, você vai só abrir o culto. Às vezes você vai ser chamado para orar pelo cesto de oração, por dízimo e oferta, mas às vezes nós estamos tão aflitos, tão angustiados, que nós não queremos nem fazer isso, mas nós viemos arrastando e fazemos, porque nós reconhecemos que é para Deus. Isto é o amor. Aleluia, Jesus. O amor é a consequência de a gente lembrar do sacrifício lá da cruz. Quando há o amor em nós, aí sim a verdadeira adoração encaixa o louvor, aí sim a verdadeira adoração encaixa a pregação. Porque isso, há uma diferença de quem faz por amor, a gente percebe, é notório, quem tem visão espiritual, o Espírito Santo de Deus dá. É só você pedir. A Bíblia diz que se a gente pedir sabedoria a Deus, Ele nos dá sem medidas. Se você for olhar a palavra, assim como foi anunciada há poucos dias atrás, Deus, Ele nos revela coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, além do que imaginamos. E tudo isso Ele dá não porque nós merecemos, mas porque Ele nos ama, por causa da graça e misericórdia dEle, para que nós não sejamos confundidos. Porque hoje em dia aí fora a gente vê muito isso. A palavra do Senhor sendo deturpada, tempos pregando mais prosperidade do que a salvação, almas perecendo. Por que você acha que nos dias de hoje, antes do coronavírus já tinha, mas com esse coronavírus foi mais notório, muitas coisas que estavam ocultas foram mostradas para nós, pastores suicidando, crentes suicidando, sendo que a gente que é cristão, a gente já ouviu falar muito disso, está dentro da palavra isso, se a gente procurar a gente acha.
A gente tem que entender que a gente não pode tirar a nossa própria vida. A nossa própria vida pertence a Deus. Ele nos deu a nossa vida. Você nem imagina, você não consegue imaginar nem antes de você nascer o mundo, onde você estava. Eu acredito que muitos de nós já parou para pensar nisso. Antes de eu vir ao mundo, onde que eu estava? Por que eu vim ao mundo? Qual que é o propósito? O que eu estou fazendo aqui? A gente não consegue imaginar nem isso. E aí fora você vê pessoas suicidando, pessoas de altar, pessoas cristãs, pessoas que a palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo, sal da terra. O que é a luz do mundo? Você está num local escuro, quando você acende a luz, ela faz a diferença em todo o ambiente. Se você entrar na sua casa durante a noite, tiver tudo apagado, você não enxerga nada, mas se você acender uma luz, nem que seja da lanterna do celular, faz a diferença em todo o ambiente. Você começa a enxergar as coisas. Aleluia! Se nós somos luz do mundo, nós temos que fazer a diferença. Às vezes nós reclamamos: ah, Senhor, por que eu estou nesse serviço? Ah, Senhor, por que eu moro nesse lar? Ah, Senhor, por que tantas pessoas me odeiam? Ah, por que as pessoas olham para mim de maneira estranha? Ei, quando a palavra diz que você é a luz do mundo, você não tem que estar num lugar que já está cheio de luz. Você tem que estar num lugar escuro mesmo, porque a luz faz a diferença no escuro, não é na claridade. Porque se fosse para fazer na claridade, Deus não te enviava. É por isso que muitas vezes a gente está em ambientes que a gente fica observando e falando: Deus, por que eu estou aqui? Deus, por que eu trabalho aqui? Todo mundo aqui é contra mim, todos me odeiam. Senhor, por que as pessoas me perseguem? Porque você é a luz do mundo. E assim como foi dito lá atrás, Jesus disse: assim como perseguem vocês, perseguiram a mim. Então nós temos que entender que nós somos luz do mundo e sal da terra. E complementando o que nós estávamos falando, nós vemos aí pastores, crentes membros do louvor, não importa, crentes suicidando. Por quê? Porque não estão preparados no evangelho verdadeiro. Aí fora se prega prosperidade, aí fora se prega uma coisa boa. E a Bíblia diz que aqueles que enganam os falsos profetas, eles não vão enganar com outros discursos, não. Eles vão enganar a gente dentro da Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia, se você não tem intimidade com o Espírito Santo, se você não busca se você não ora, se você não busca o mais íntimo do entendimento do Senhor na sua vida, é perigoso você ser enganado, porque a Bíblia diz que se fosse possível, muitos de nós seríamos enganados. Aí fora se prega muitas coisas que pegam versículos isolados dentro da palavra do Senhor e fazem as pessoas de marionete. É desse jeito. O evangelho verdadeiro sim consiste em entender que nós vamos passar por provações, mas Cristo é conosco. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Maravilhoso, Jesus, é soberano. Mas lindo, Jesus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. És maravilhoso, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Nós vamos estar entendendo aqui o que é o Evangelho quando nós lermos aqui em Lucas, no capítulo 6, verso 22, que diz assim: quando a gente não entende por que nos perseguem, por que nos odeiam, por que falam tanto mal, fazem piadinhas com nós, a resposta está aqui, ó. Lucas 6, capítulo 6, verso 22: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e vos rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Aqui é bem claro o que nos diz o Espírito Santo do Senhor. Bem-aventurado quando os homens vos odiarem, vos expulsarem da sua companhia. Há poucos dias atrás eu estava prostrado, triste, por situações. Mas por quê? Sabe por que eu estava triste, prostrado? Porque eu esqueci do secreto do Senhor. Eu esqueci de enxergar as coisas com os olhos espirituais, eu estava enxergando as coisas com os olhos da carne. Porque quando você quer viver o Evangelho do Senhor com sinceridade, quando você quer viver, aleluias, o Evangelho do Senhor da maneira certa, você vai ser perseguido. Não adianta correr. E mesmo que você se desvie da presença do Senhor por causa das perseguições, não adianta,
Onde que você for, vai ter perseguição. Porque uma vez que você foi selado com o Espírito Santo, você faz a diferente. Mesmo que você caia, mesmo que você se desvia, o Espírito Santo de Deus que está sobre você continua selado em você. Às vezes ele pode não estar perto pelos seus erros, falhas, mas a todo tempo as pessoas vão perceber que há algo diferente em você. Mesmo que você tente se encaixar no mundo, elas vão perceber que há algo diferente em você. Já percebeu quando você... Lembra lá atrás, quando as pessoas fazem as coisas erradas, fazem isso, aquilo, outro, e não acontece nada. Mas quando você faz uma coisinha, um erro simples ao seu olhar, todos percebem, todos te julgam. Aí você diz, por que fulano faz isso, faz aquilo, ninguém vê. Quando eu erro aqui, as pessoas veem. É porque a intimidade do Senhor é com você, não é com Ele. Aleluia! É porque o separado é você, não é com Ele. A separação de Deus é com você e não com Ele. A intimidade que Ele quer ter é com você e não com Ele. É por isso que muitas vezes quando nós erramos, Deus permite que as pessoas percebam, Deus permite que as pessoas nos persigam, Deus permite que muita coisa aconteça, porque Ele quer que nós nos sentimos envergonhados pelos nossos pecados, santificamos, porque Ele não quer perder nenhum de nós. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Jesus, maravilhoso, lindo. Se a gente for observar aqui em 2 Pedro, você vai entender. Aleluias. 2 Pedro capítulo 3, no verso 3 diz assim: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como houve a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Muitas pessoas perseguem você e eu, mas não é para que nós venhamos odiar a elas. O inimigo usa essas pessoas contra nós, mas nós temos que lembrar o que na palavra de Deus diz, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra espíritos e potestades. Quando alguém te perseguir, não odeie ele não. É difícil, mas não odeie ele não. Pense observe com o lado espiritual. É isso que eu estou te dizendo. É por isso que muitos dias atrás, semanas atrás, eu estava prostrado, triste, porque eu estava enxergando o olho da carne. Mas quando o Espírito Santo de Deus voltou a falar comigo, quando o Espírito Santo de Deus falou, vai lá no secreto que eu vou conversar com você, eu fui no secreto, coloquei as minhas aflições perante o Senhor, assim como Ele diz: vinde a mim os que estáis aflitos, oprimidos, eu vos aliviarei. Eu fui, derramei-me perante o Senhor, declarei as minhas aflições a Ele. Ele te enxerga, Ele enxerga as perseguições que você passa, mas é preciso que você comunique a Ele, mesmo que Ele saiba. Ele quer que você abra a sua boca, Ele quer ter diálogo com você, como se fosse um amigo, como se fosse um pai e um filho, como se fosse um esposo com a sua esposa. O esposo e a esposa não conseguem ter um relacionamento bom se eles não têm diálogo. É assim mesmo com nós, com Deus, porque nós somos chamados a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro tem que ter diálogo com Ele. Ei, se você está passando por provações, lembre do secreto, lembre lá de Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Mas se você não estiver no secreto, assim como foi dito há minutos atrás, você pode estar na rua, no serviço, em qualquer ambiente que seja. Feche os seus olhos e ore a Deus. Se não der para fechar os seus olhos, mentaliza, não importa, procure um canto em que ninguém vai te incomodar e comece a orar em espírito. Não precisa abrir a sua boca, Deus consegue ouvir as suas orações em espírito, porque Ele sabe que muitos momentos que nós passamos nessa terra não dá para orar com a nossa boca, mas sim com o espírito. E às vezes nós não vamos ter palavras para falar com Deus. Aleluia, mas o choro nosso já é uma oração perante o Senhor. Se você não tiver palavras, não importa, feche a porta do teu quarto, olhe a Ele, feche os teus olhos e chore, chore. Mas no final de tudo, antes de se levantar, lembre-se de dizer: em nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que há poder. Aleluia. Glória a Deus. Não é um tempo
você ora. Não é o tempo que você ora. É o que está no seu coração verdadeiramente. Porque se você for olhar lá, quando os profetas de Baal desafiaram a Elias, eles oraram por mais de 4 horas. Mais de 4 horas. E nada foi feito. Por quê? Porque o coração deles não estava em Deus. Elias orou poucos minutos e houve resposta. Porque o coração dele estava em Deus. Ei, não é o tempo que você ora. É para quem você ora. É a confiança que você tem. É o Deus que você serve. Se você diz que é cristão, você tem que entender que você serve ao Deus dos deuses. Aleluia, aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não importa o que você esteja passando, lembre-se sempre disso. Glória. Se você passa por perseguições, você não tem que se entristecer, você tem que se alegrar. É por isso que eu passei por isso há pouco tempo atrás. Porque Deus sabia que eu ia estar aqui nesta manhã. E para eu falar o que tem que ser falado aqui, eu tinha que passar por isso. É difícil você estar num ambiente de trabalho em que as pessoas te perseguem, jogam indiretas, pessoas que até conhecem a palavra de Deus, mas preferem estar no mundo, brincando, zoando, porque vir para a igreja é vergonha, porque o outro pode olhar para mim e fazer piadinhas, o outro pode olhar para mim e afastar de mim, eu posso perder amigos, eu posso perder relacionamento. Não tem problema se você perder relacionamento, você tem que entender que você não pode perder a presença de Deus. Não adianta ganhar o mundo inteiro, ser amigo de todo mundo e perder a sua própria alma. Quando eu entrei naquela empresa que eu estou trabalhando, eu tentei ser amigo de todo mundo, eu conversava com todo mundo, brincava com todo mundo, mas eu via que em momentos com um pouquinho de descuido eu acabava falhando, eu acabava pecando, os meninos fazendo uma piadinha aqui, uma zoeira ali, eu acabava me corrompendo. É por isso que a Bíblia diz: não aceitei-vos na roda dos escarnecedores, e eu acabei dando mole nisso. Mas com o passar do tempo, o Espírito Santo de Deus foi falando comigo, me corrigindo, me mostrando como que eu deveria agir. A partir do momento que eu comecei a ser mais sério, a partir do momento que eu comecei a ficar mais na minha, calado, vigiando, pedindo a Deus misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida de todos, aí começou as perseguições, aí começou a vir pessoas zoando, fazendo piadinhas do evangelho contra mim, fazendo isso e aquilo. Passei por coisas tão que entristece a nossa alma, que não tem como nem eu falar com vocês. É só quem passa que sabe. Não adianta nem eu chegar aqui e falar detalhadamente o que aconteceu, porque muitos de vocês não vão entender. É só quando você recebe as palavras, é só quando você recebe as perseguições através de zombarias, através de palavras que machucam, que você entende. Mas eu abri meus olhos novamente de uns tempos para cá, quando eu li lá em Lucas 6, que nós lemos agora, quando eu li lá em Lucas 6, 22, que dizia que quando, glória a Deus, aleluias, que quando nos perseguem, quando nos odeiam, quando nos expulsam da sua companhia, quantas vezes nós estamos em roda de amigos, aí como nós somos cristãos, nós somos diferentes, muitos deles se afastam de nós, nós ficamos sozinhos no canto. Isso é na escola, isso é no serviço, isso é na rua, isso é na vida. Eles vos afastam da vossa companhia, vos injuriam, rejeitam o vosso nome como indigno, como careta, como pateta, como bobão. Mas sabe o que me preenche? O versículo 23 que diz: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ei, se você é perseguido, é porque você é servo do Senhor. E você tem que entender que quando você é perseguido, é Deus confirmando no seu coração: ó, estão te perseguindo, mas perseguiram a mim também. Deus trouxe Jesus na terra. Jesus era Deus. Jesus era Deus em espírito, e ele se transformou em homem como carne, mas ele não deixou de ser Deus. Se ele quisesse, nos momentos de perseguições, nos momentos de lutas e aflições que ele passou aqui na terra, ele levantava a mão, uma só palavra que ele dissesse, ele destruiria tudo, ele jogava todos por terra, mas não, o amor dele foi maior, e assim ele passou perseguições. Sendo Deus, ele passou perseguições. Agora eu e você temos que passar perseguições também. Eu não estou aqui querendo trazer uma palavra de maldição. Não, eu não quero ser perseguido. Não, é a Bíblia. A Bíblia tem que se cumprir na minha, na sua vida. Se eu e você somos cristãos, nós temos que estar cientes que nós vamos passar perseguições. Mas
Mas por que nós temos que passar por perseguições? Não é para nos destruir, é para nos fortalecermos, entendermos que nós não somos nada. Assim, se Deus passou por perseguições, sendo Deus, como Jesus aqui na terra, como homem, mas continuando sendo Deus, se Ele passou por perseguições, nós temos que passar. Isso não é porque Deus nos odeia, mas porque é necessário, para que não engrandeça em nós ego, para que não cresça em nós a soberba, aleluias. Aí fora é pregado muitas coisas distorcidas, aleluias. É pregado que quando você começa a pregar, que Deus vai te levar para muitos lugares. Deus leva-se para muitos lugares. Isso não é errado. Mas o errado é eles implantarem na nossa mente que a partir do momento que nós fazemos um curso, a partir do momento que nós começamos a pregar, que nós vamos ser levados a muitos lugares, que vamos ter riquezas, que Deus vai levar a nós para muitos hotéis. Ei, no estudo de quarta-feira aqui foi comentado um assunto, um cantor aí que eu não vou citar nome por coerência, foi chamado numa igreja para pregar, e além de todos os confortos, ele pediu o melhor hotel daqui, ele pediu, não foi, pastor? Pediu o melhor hotel daqui, e ainda cobrou um cachê de 5 mil, pediu jantar, pediu um carro levando ele daqui para ali, aeroporto. Agora você vem na Bíblia e vê lá Jesus, aqui nos evangelhos, quando ele ia pregar, ele ia a pé. E se você for ler na palavra, ele aconselha os seus discípulos, quando forem pregar, não leve 2 túnicas, nem alforje, nem nada, só vai e faça a minha vontade. O ide do Senhor não é riqueza, não é luxo não, porque aí fora, nos grandes congressos aí, é pregado que você vai pregar, e a partir do momento que você começa a pregar, as pessoas vão te reconhecer, e que vão te levar para hotéis, e que você vai ter luxo, que isso, aquilo, não. Deus pode honrar o servo dele? Pode. Deus pode ver aquele pequenininho que está lá pregando e fazendo a vontade dele, pode abençoar ele com algumas coisas, sim, mas isso é só consequência, é só uma bênção às vezes que Ele quer dar para nós, porque muitas vezes Deus nos abençoa com aquilo que pedimos, mas às vezes Deus nos abençoa com aquilo que nós nem pedimos. Mas por que Ele faz isso? É porque Ele nos ama. Mas agora as pessoas hoje em dia estão adulterando o Evangelho, falando que a partir do momento que você faz isso, a partir do momento que você louva, que você vai lançar CD. Ei, nem todo levita que há na terra separado pelo Senhor vai lançar CD, não. Temos que ter cuidado com as profecias de hoje em dia, que há muitos falsos profetas pregando que você vai lançar CD, que você vai ter riquezas, que você vai ter isso, mas a maior bênção do Evangelho, eu volto a repetir, é a salvação. Que quando você vem para Cristo, você ganha isso, ganha, mas não, o que você ganha é a presença do Senhor te conduzindo, te corrigindo, te limpando para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória, glória, aleluia. Deus fiel, maravilhoso, lindo. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, Mateus 4,4, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É verdade, aleluia. Tantos estão focados com as coisas na terra, tantas coisas acontecendo, sinais do tempo, sinais de doenças, sinais através de profetas. Deus está alertando o seu povo, mas muitos estão preocupados. Estão preocupados em tirar a carteira, estão preocupados com o relacionamento. Ei, se você observar os jovens de hoje em dia, se você observar não só os jovens, mas muitos adultos também que ainda não têm maturidade no Evangelho, as pessoas sofrem por estar solteiras, as pessoas sofrem porque não tem uma namorada, um namorado. Aí muitas vezes a gente até vira para mim, me zomba, falando que eu estou solteiro, que eu estou sofrendo, que eu não consigo arrumar uma mulher, que isso, aquilo outro. Gente, as pessoas são tão imaturas hoje em dia. Pensa que se você estiver solteiro, se você não tiver isso, se você não tiver um emprego, se você não tiver um carro, uma moto, se você não tiver um endereço fixo, que você não se encaixa na sociedade. Sendo que tudo isso, quando Jesus voltar, não vai ter valor nenhum. Quantos que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, vão estar lá felizes porque casaram, porque namoraram, porque tem uma mulher bonita, porque tem um homem bonito, que todo mundo passa na rua e, nossa, arrumou uma menina bonita, arrumou um menino bonito e está lá se esbanjando. Muitos namoram para ter status, muitos namoram para ter, aleluia, ser reconhecido pelo outro, para não ficar como um careta. Muitas coisas buscam por aí para não ficar como careta, mas eu quero te mostrar nesta manhã que não é isso, porque Deus sabe do que eu estou falando. Muitas pessoas têm chegado como oferta para mim. Se eu quisesse namorar, se eu tivesse em desespero, eu estava namorando. Mas eu entendo que eu reconheço, e muitos tinham que abrir os olhos para isso.
O que eu necessito, principalmente, é a palavra do Senhor no meu coração. É isso aqui, ó, escrito nas tábuas dos corações. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Diz, buscai primeiro o reino de Deus. A maioria das pessoas que falam isso para mim, para você, você não namora, você não tem carro, seu esposo te largou, aleluias, você, aleluias, não tem um endereço fixo, você está todo endividado, mas isso e aquilo outro, falam tantas e tantas coisas que não dá nem para falar. Achando que isso te faz um perdedor. Não, perdedor é não ter a presença de Deus. Perdedor é morrer sem a presença de Deus. O que vale um homem ganhar o mundo inteiro, agradar a todo mundo, ter tudo que essa terra diz que para você ter? Para que você tenha felicidade, você tem que ter carro. Para que você tenha felicidade, você tem que namorar. Para você ter felicidade, você tem que ter dinheiro no bolso. Para você ter felicidade, você tem que ter amigos à sua volta. Isso aí tudo é banal, é tudo, não vai valer de nada naquele grande dia. É forte, Jeová. E assim como nós lemos em 2 Pedro, os céus serão queimados, destruídos, tudo vai ser